a mais um vídeo onde eu fui amarrar o meu burro. Quem nunca passou por uma situação que tava com medo, olhou e falou: meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Tá naquela situação que não sabe como sair. É isso aí, hoje a gente vai falar de novo sobre medo. A primeira ferramenta para você vencer o seu medo. Já vai deixando seu like, comentando, se inscrevendo, porque você não pode perder a sua reunião das 12. Bom, é isso aí. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para vencer o seu medo é assistir o vídeo de ontem para descobrir por que você tem medo. É o primeiro passo. Segundo passo, assistir o vídeo de hoje, ficar aí até o final, porque eu vou te falar como você vai vencer o seu medo. Primeiro, você vai rejeitar o seu medo. Você vai colocar um nome nele e rejeitar. O que isso quer dizer? Você vai descobrir o que você tem medo. Você vai perceber do que você tem medo para você conseguir rejeitar. Você vai pensar numa situação que te fez ter esse medo. Bom, minha mãe, com tudo isso que eu falei que você tinha que achar o seu medo e dar um nome para o seu medo, ela tem muito medo de barata. Minha família inteirinha, se vir uma barata, sai correndo e atropelando todo mundo. Para vocês terem uma ideia, até a cachorra da minha tia tem medo de barata. Se você falar, olha o bicho, ela sai correndo. Por causa que minha tia tem e sempre falou que Deus me livre barata. E minha mãe também tem. E ela foi pensar a origem desse medo. E ela lembrou de uma cena que ela não tinha medo de barata, até que um dia ela estava brincando na rua com um monte de molecada. Ela era adolescente e de repente uma barata voou na camiseta dela, aqui no meio do peito dela. E ela ficou em choque, não sabia o que fazer. E ela começou a pedir ajuda. E todos os adolescentes fizeram o que adolescentes fazem. Começaram a rir da cara dela e ninguém ajudou ela. E ela ficou um tempão com aquela barata, correndo, não sabia o que fazia, se ela tirava, se ela não sabia o que fazia. E aí todo mundo rindo dela do outro lado da rua e fugindo dela porque ela estava com uma barata. E desde então ela tem um trauma horrendo de barata. Morre de medo. E eu, quando eu era pequena, nunca tive medo de barata. Meu pai, inclusive, conta que eu pegava a vassoura e saía correndo para bater em cima da barata. Até que, um belo dia, lindo, maravilhoso, eu fui tomar banho e eu era criança ainda. Eu devia ter uns 7, 8 anos, sei lá. E aí, a minha mãe, quando eu ia tomar banho, pequenininha, ela esperava eu tomar banho e ela já ficava pronta para entrar no banho logo em seguida e não desligar o chuveiro e tal, até porque ela tinha que ver eu tomando banho, eu era pequena, né? Ela ainda me acompanhava bastante. E aí tava lá eu, tomando banho, eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu tinha um vidrinho de shampoo do Snoopy, vocês são da época do vidrinho de shampoo do Snoopy? Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. Era um rosinha. Nossa senhora, eu amava aquele shampoo. E amava o cheiro daquele shampoo. Sério. E aí, eu sou da época do shampoo do Snoopy. Estava lá eu, coloquei o shampoo do Snoopy. Comecei a lavar a minha linda cabeça, toda feliz, de olho fechado. E de repente, minha mãe estava do lado, que o box era bem grande. Ela entrou assim pra entrar no banho, que eu tava acabando de enxavar o meu cabelo pra sair do banho. E ela tava lá me apressando, falando: ai, termina logo, eu quero tomar banho. Já tava lá, ó, já tô pronta pra entrar no banho, sai pra eu poder entrar. E eu tava lá assim, ó, de olho fechado. De repente eu senti alguma coisa no meu pé. E eu abri o olho e olhei pro meu pé. E tinha uma barata gigantesca no meu pé. E eu abanei o meu pé assim e falei: ai meu Deus, tem uma barata! E a minha mãe, como toda boa mãe, fez o quê? Saiu do box, fechou o box. Meu box ele abria pros lados, assim, tinha 2 portas. Ela fechou o box, segurou a maçaneta e começou a gritar: mata a barata! Mata a barata! E eu falava: como eu vou matar a barata? Eu tô presa com ela! Eu tô tomando banho, eu não tenho nada pra matar a barata! Deixa eu sair, deixa eu sair! E minha mãe segurando a porta falando: não, se você sair a barata sai junto! Se você sair a barata
Sai junto! E aí, depois disso, não era pra menos, eu tinha pavor de barata, não tenho mais, mas eu tive pavor de barata por muito tempo, por causa disso que minha mãe fez. E até ela começou a dar risada, a gente conversando sobre isso, porque ela lembrou, ela falou, eu nunca vou esquecer esse dia, que mãe terrível, que tranca a filha com a barata e manda ela matar sem nada. Eu ia matar com o quê? Com o shampoo do Snoopy, coitado do Snoopy. Ai, gente, foi horrível esse dia. E aí, o que eu quero dizer com isso é que com essa história, minha mãe descobriu como ela tem medo de barata. E eu descobri por que eu tinha medo de barata. Ou seja, gente, eu estava ali com a barata em uma situação que tinha as 4 coisas. Tava insegura, eu tava com medo, eu tava lutando porque eu queria matar barata, não tinha com que eu matar barata. Eu tava com atenção, porque toda a atenção tava em mim, minha mãe tava olhando pra mim, e a barata tava olhando pra mim, e eu não sabia o que fazer, eu era pequena. Claro, depois disso, eu criei um medo. Eu achava que toda barata que eu visse, eu ia ficar trancada com ela e não ia ter como lutar contra ela. E identificando isso, em um belo dia, falei, tenho medo de barata, porque aconteceu isso, então é por isso que eu tenho medo de barata, porque eu fiquei trancada com a barata. A partir desse dia, eu falei pra mim mesma que eu tinha medo de barata. A partir de agora, eu não tenho mais medo. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E toda vez eu falava, eu não tenho medo de barata. E todo mundo que me perguntava, você tem medo de barata? Eu falava, não, eu não tenho. Era verdade? Ainda não, mas eu falava isso. Eu falava que eu não tinha medo. E aí eu comecei com a frase assim, eu não tenho medo, eu só tenho nojo, por isso que eu não vou lá matar barata. E com o tempo, eu comecei a falar, não, eu tenho nojo, mas eu vou lá matar barata. E eu venci esse medo só fazendo isso, só percebendo que o meu medo existia, percebendo de onde que eu tinha medo e falando pra mim mesma, eu não preciso ter medo, eu não vou ficar trancada com a barata, eu posso matar a barata e tá tudo certo. E aí eu comecei a superar esse medo. E a primeira coisa que você tem que fazer assim que acabar esse vídeo é ver o seu medo e ver por que você tem medo disso. Por quê? O que te causa o medo dessa coisa? Seja um bicho, seja uma situação, seja uma fobia, você vai parar e falar, por que eu tenho medo disso? O medo, ele é humano, só significa que você é humano, não quer dizer que você não pode vencer ele. Tem gente que fala, eu tenho medo. Gente, o medo, ele é humano, você pode vencer ele, você só precisa primeiro entender ele. Deixa o medo sempre vai estar com você, porque faz parte do seu sistema de sobrevivência. Mas você tem 2 opções, ou você deixa o medo andar no banco da frente, ser seu GPS e te controlar para onde você pode ir ou não pode ir, ou você escolhe colocar o medo no banco de trás, até no porta-mala e deixar ele lá, deixar ele falar e continuar para o caminho que você tem que ir. E a gente vai conseguir trilhar esse caminho juntos. A gente vai aprender, crescer e melhorar com o seu medo. Me conta aqui nos comentários que grande coisa você deixou de fazer por causa do medo. Ouvi histórias incríveis e eu mesma já deixei de fazer coisa por causa de medo. Digo que amanhã, na nossa reunião das 12, eu vou contar pra você o que você vai começar a fazer hoje ou amanhã, para ser mais específica, para colocar o seu medo no banco de trás e deixar ele para sempre, trancar ele no porta-mala. Já se inscreve, deixa o like, manda esse vídeo para todo mundo que tá precisando. Espero você amanhã às 12 horas. Até lá!